Muito bem, caríssimos. Nós vamos falar sobre o mistério da Santa Missa, pelo menos uma parte da missa, porque a missa, explicar a missa, falar sobre a missa, a espiritualidade e mística, daria para um dia todo, pelo menos. Então o tema é amplíssimo e é muito interessante, e nós vamos falar mais desde o momento inicial, da preparação remota, preparação imediata, até os ritos iniciais, e depois nós daremos seguimento a explicar parte por parte a missa, cada rito, cada momento, que acho que é uma formação, uma meditação que pode nos ajudar muito, nós que somos católicos e cremos na presença de Cristo na Eucaristia, entender o que é a Eucaristia, explicar cada rito, cada momento do mistério, acho que pode nos ajudar muito a viver melhor o mistério da Santa Missa. Então, o que é a Santa Missa? Nós vamos comentar agora, pouco a pouco, o que é a Santa Missa, a Eucaristia. A Eucaristia nós podemos definir, gente, como é o oferecimento de Cristo ao Pai, e todo o ato religioso, toda a oração, todo o sacrifício é algo que busca o ser humano ofertar a Deus para entrar em comunhão com Ele. Se a missa é a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo, a missa é, portanto, a oração perfeita, mais perfeita, porque é o próprio Filho de Deus que se oferece ao Pai, se entrega ao Pai em favor da humanidade, em favor de nós, todos nós, E, portanto, Ele o faz de maneira perfeita, perfeitíssima, A origem da vida humana, a origem da nossa vida, tudo que Deus criou, na origem está um ato do amor de Deus, infinito, o amor de Deus que nos amou totalmente. A origem de tudo está no amor de Deus, mas também no fim de tudo está o amor de Deus. Deve triunfar o amor de Deus, o amor perfeito, total e eterno de Deus, o amor pleno. E por isso Jesus, quando diz que João, falando do mistério da paixão, morte e morte de Nosso Senhor, diz que Ele nos amou até o limite, até o extremo. Então, um ato de amor de Deus que está na origem da criação e também no fim da criação, que é a comunhão com Deus, e, portanto, o amor de Deus é a meta, nossa última meta é a comunhão no amor. Portanto, a vida e a missa estão inseparáveis. A vida não é algo alheio ao mistério da Eucaristia, e vice-versa. Porque se a Eucaristia é o ato de amor de Deus por nós, nossa resposta a Deus também deve ser um ato de amor, que se consuma no mistério de Cristo, que entra em comunhão conosco. Por isso, vida e morte, a morte de Cristo está unida também à Eucaristia, também a vida de Cristo, que é ofertada por nós, está unida à Eucaristia. Vida e morte, nossa vida também, e a nossa morte, nossa vida que devemos entregar a Deus, e a nossa morte, que será o passo para a comunhão com Deus, também é a Eucaristia. Pecado e perdão e misericórdia também está na missa, porque a oferta de Cristo é para o perdão dos nossos pecados, e portanto a misericórdia de Deus brilha na cruz, que nos perdoa os nossos pecados. Sofrimento e felicidade, a cruz também supõe sofrimento, supõe também o sacrifício da nossa vida, a nossa renúncia, a nossa oferta, a dor, tudo que a gente oferta a Deus é transformado em um ato de amor e, portanto, de felicidade. A cruz também é uma oferta que Cristo faz, que supõe toda a dor e todo o sofrimento, mas a felicidade de essa oferta que supõe a salvação da humanidade. Então, portanto, sofrimento e felicidade estão unidos na missa. Salvação e vida eterna também. Então, não é a morte de Cristo na cruz, e, portanto, a missa é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. A missa também, meus irmãos, é salvação e vida eterna. Tudo, portanto, deve estar na celebração da Eucaristia. O que não participa no mistério fidei, no mistério da fé, ficará sem redenção, sem redimir. Por isso, tudo, na missa deve ser ofertado ao Pai. Vida e morte, pecado e misericórdia, sofrimento e felicidade, salvação e vida eterna.
O que não participa no mistério da fé ficará sem redimir. E, portanto, toda a missão da igreja, gente, toda a missão da igreja, toda a pastoral da igreja se pode reduzir a um objetivo, né? O para que a missão e a pastoral da igreja? Se pode reduzir a um objetivo. Que objetivo é esse? Que todos os homens, de todos os lugares e de todos os tempos, possam entrar em comunhão com Deus, ou seja, possam comungar. Gente, essa é a verdade, ou seja, o sentido da missa, da Eucaristia, é que todos os homens possam entrar em comunhão com Deus. Mas para que os homens possam entrar em comunhão com Deus, para que os homens comunguem, é necessário que a gente pregue a eles a palavra. É necessário que a palavra seja anunciada. É necessário que sejam batizados, né? É necessário receber a graça do batismo. É necessário, portanto, catequizar, né? A catequese é importantíssimo, e ajudá-los a reconhecer os seus pecados, para que eles confessem seus pecados, se arrependam dos seus pecados e assim possam entrar em comunhão com Deus. Por isso o objetivo da missa, que foi instituído para isso, para que todos comunguem, todos entrem em comunhão. Todo o amor de Deus aos homens está expressado na missa, na Eucaristia. É o amor perfeito de Deus, que nos amou até o extremo, até a entrega de sua própria vida. E, portanto, o amor, ele busca resposta. O amor exige resposta. E todo o amor do homem, né, do ser humano, a Deus, né, ele é na Eucaristia, é na missa que se expressa esse amor como resposta. Na entrega da nossa vida, dos nossos pecados, né, na conversão de nossas vidas, tomando consciência desse amor de Deus e, portanto, na evangelização e, portanto, nessa resposta a Deus, unindo nossa vida a Cristo, para que assim Cristo, no seu oferecimento, em comunhão com Ele, oferte ao Pai toda a nossa vida, a nossa existência. E assim, entrando em comunhão com Cristo, nós podemos amar a Deus de maneira perfeita. A comunhão com Ele, por isso nós dizemos, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim deve ser a nossa comunhão com Deus, é em Cristo, é com Cristo e é por Cristo, né? Se dá na missa, Nós vamos ver nessa formação, né, e também iremos colocar no canal aí, vamos continuar a explicar o mistério da missa passo a passo, né? A espiritualidade e a mística da Santa Missa, para nos ajudar a viver melhor, meus irmãos, e mais profundamente o mistério. Podemos nos inspirar na mística carmelitana. A mística carmelitana, os carmelitas, né? Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, fala dos 3 passos importantes que a alma deve trilhar para a comunhão com Deus. O primeiro passo é a via purgativa, por isso falamos de purgar, né? As almas que estão purgando no purgatório. Purgativa, purgar os pecados, purificar os pecados, né? A via iluminativa, onde nós, pelo conhecimento e pela iluminação da revelação e do Espírito Santo que age em nós, né, tomamos conhecimento da verdade por meio da graça, e assim vamos conhecendo e amando mais a Deus. Não se pode amar o que não conhece, o que não se conhece, né? E a via unitiva, que essa é a finalidade, que nós nos unamos a Deus, que entremos em comunhão com Deus. E vemos que de maneira surpreendente essa via carmelitana, da mística carmelitana, está associada também ao mistério da Eucaristia, né? Por exemplo, os ritos iniciais da missa. Quais são os ritos iniciais, né? Desde que você faz o propósito de vir à missa, desde que iniciamos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A procissão de entrada, o beijo ao altar, a incensação, né? O momento também do ato penitencial. Esses são os ritos iniciais, né? E depois a oração que fecha esse primeiro momento da missa, a oração coleta. E aí depois vem a liturgia da palavra, liturgia da comunhão. Mas a via purgativa está unida aos ritos iniciais, né? Que é o momento em que nós pedimos perdão a Deus. Nós entramos na presença de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e queremos entrar na presença de Deus de maneira digna. A segunda parte, né, que é a via iluminativa, é a revelação de Deus. Deus que se revela em Cristo, Deus se comunica conosco, revela a sua palavra, a palavra de Deus que é a verdade, é a liturgia da palavra, portanto a via iluminativa. E por último, né, a liturgia eucarística e comunhão,
que é a via unitiva, onde nós de fato nos unimos a Deus. Deus conosco, Deus presente, e nós entramos em comunhão com Ele, passando pela via purgativa, onde nós pedimos perdão no ato penitencial, ao início da missa, passando pela via iluminativa, onde nós ouvimos a palavra, a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus revelou para a nossa salvação em Cristo, palavra eterna do Pai, e a via unitiva, que é a comunhão, quando nós comungamos o corpo de Cristo. Portanto, essa via carmelitana, está as três vias da mística carmelitana, está unida de maneira assim muito especial ao mistério da missa, Os ritos iniciais, Os ritos iniciais da missa. Quais são os ritos iniciais? Nós vamos comentar agora, porque vamos ir ao longo desses dias falando passo a passo sobre o mistério da celebração eucarística.